Muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui nessa noite, reunidos para uma exposição que vai falar sobre o nosso reino interior. E para que possamos entrar nas vibrações dessa exposição, eu vou cantar uma música chamada Estrela Matutina, da senhora Elza Tiscati. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, à nossa exposição virtual. A nossa gratidão a todos vocês por nos aceitarem em seus lares e compartilharem conosco esses momentos de reflexão sob a luz da doutrina espírita, que nós possamos juntos aproveitar ao máximo essa oportunidade de aprendermos um pouco mais acerca da doutrina espírita. A exposição da noite de hoje está sob a responsabilidade da nossa Casa Espírita Eurípides Barçanufo, e em nome de todos, nós damos as boas-vindas a todos vocês, e a tarefa estará a cargo da trabalhadora da casa, Luciene Ribeiro, com o tema No Reino Interior. Então, após esta harmonização realizada pelo Leandro, a quem nós agradecemos, convido a todos vocês para fazermos a nossa prece de abertura, nos preparando ainda mais para melhor aproveitarmos esses momentos de reflexão. Elevando então os nossos pensamentos, buscando a sintonia com os benfeitores espirituais, que sob a égide de Jesus nos auxiliam, nos protegem, nos amparam em nosso caminhar.
Rogamos mais uma vez aos queridos amigos espirituais que nos inspirem, nos auxiliem nas reflexões desta noite, para que possamos assimilá-las e conservá-las conosco no nosso dia a dia e, acima de tudo, fortalecendo-nos o ânimo, a coragem, a perseverança, para que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, efetivando assim o aprendizado que nos cabe. Somos gratos a Jesus pela luz da doutrina espírita, que ilumina os nossos caminhos, permitindo-nos um caminhar mais consciente, seguro, para que possamos alcançar a tão sonhada e buscada por todos nós felicidade real e liberdade. E assim, agradecidos a Jesus, aos benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciar a exposição virtual desta noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, em nossos lares e em nossos corações. Que assim seja. Passo a palavra, então, para a nossa querida amiga Luciene, para que faça a exposição desta noite. Seja bem-vinda, Luciene. Que Jesus te inspire. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Marlete. Obrigada, Leandro. E obrigada a todos os nossos amigos, os nossos irmãos que confiaram a mim essa noite, essa tarefa. Bom, a tarefa da noite de hoje é do livro Via de Luz, a mensagem de número 24, que fala de no reino interior. E é muito interessante essa mensagem, porque ela é muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, porque ela fala das edificações coletivas, mas que elas não vencem, elas não prosperam, se não houver a nossa edificação do nosso reino interior. É disso que traz esse é o cerne da mensagem de hoje, desses compromissos coletivos, né? Dos compromissos que temos assumido coletivamente, mas que só existirão a partir do reino interior. E tomo a liberdade de ler, então, literalmente, a mensagem no reino interior. Vinha de Luz, mensagem número 24. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Vejam bem, achei isso muito pertinente a esse momento, né? Nós queremos que as mudanças, nós queremos sair desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que é um momento de purgação coletiva, queremos que se dê imediatamente. E, no entanto, está aqui, né? Todas as transformações coletivas são vagarosas. E aí a mensagem vem dizendo os porquês. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante.
No lugar onde permanece e se não aproveita os recursos em que não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade. Seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de contrários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos nós. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem, semeando paz, colherás harmonia, santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Vamos começar, então, vai ser lendo a mensagem literalmente, mas vamos dissecando a mensagem agora. Quando fala que o mestre, né, nos convida a essa mudança no reino interno. Mas que reino é esse? E que convite foi esse que ele nos fez? Na mensagem Na Trilha do Mestre, de Emmanuel, ele fala que é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo compartilhe a jornada. Então, o convite para que a gente se envolva, o convite para que a gente compreenda, o convite para que a gente viva o Evangelho é incondicional. A gente não precisa estar pronto. Quantas vezes nós nos valemos quando eu puder, quando eu tiver tempo, quando eu tiver tempo eu vou ler o Evangelho, não quando eu puder, quando eu tiver maior escolaridade eu vou tentar entender o Evangelho, eu vou tentar estudar mais a respeito. Muitas pessoas falam da Bíblia. Tá, mas o convite do mestre foi incondicional. Ele não botou condições. Ele não disse que quando vocês tiverem mais escolaridade, quando vocês tiverem mais tempo, quando estiverem prontos, me sigam. Não. O convite é um convite a todos nós, sem condições. O convite é: vem, segue-me, segue meu exemplo. E ele, mais do que qualquer um, ele nos ensinou por exemplos e não por palavras. E, inclusive, o mestre mestre Jesus, foi extremamente didático do ponto de vista, como professor, posso dizer que, como professora, posso dizer que ele foi extremamente didático, porque ele mostrou como se faz, e ele foi lúdico, ele falou de forma envolvente, de forma lúdica, para que pudesse os discípulos e todos aqueles que quisessem seguir a sua trilha pudessem ter entendimento do que estava sendo dito de forma lúdica, de forma envolvente, contando histórias, para que a gente pensasse a respeito das histórias e deduzisse o ensinamento. Então, vejam, o mestre fez um convite condicional: vem e segue-me. E nessa mensagem no interior, que fala do reino interior, fala que coletivamente, talvez a gente leve um pouco de mais tempo, que o passo coletivo é mais lento nessa sequência, nesse entendimento e nesse prosseguimento dos passos do mestre. Por quê? Porque o coletivo depende de cada um. E cada um tem que edificar em si o reino que o mestre nos convidou a vem e segue-me. Bom, e aí, eu fiz uma analogia quando ele fala aqui que, enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Ora, vejam bem, enquanto nós olhamos, observamos, apontamos o mundo externo, o serviço estará perturbado, o serviço de construção interna. Porque enquanto nós tivermos só olhos de ver para fora, enquanto nós não refletirmos a nosso respeito, enquanto nós só tivermos dedo em riste em relação a tudo que nos cerca, a culpa é de A, B, C, o mundo tem que melhorar, mas qual é a minha parte nesse latifúndio? Enquanto eu for indiferente à minha tarefa de edificação do meu reino interno, não poderei querer que o entorno mude. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 10, que é verdadeira pureza, mãos não lavadas, nós nos valemos, então, de uma passagem que fala que os judeus, durante muito tempo,
se valeram de uma série de procedimentos externos para demonstrarem a sua fé, a sua religiosidade, para demonstrarem, assim eles achavam que estariam atendendo a Deus, por uma série de comportamentos exteriores. E muitas vezes nós somos assim, então, né? Nós valemos de um aparato de comportamentos e de estereotipias, comportamentos exteriores, sem a preocupação do interno. Isso aí pode ser comparado aos sepulcros caiados, né? Brancos por fora, mas com podridão por dentro. Ora, não são os comportamentos externos que nos vinculam ao mestre, não são os comportamentos externos que nos fazem mostrar e demonstrar que nós aceitamos o convite do mestre para segui-lo na trilha do progresso. É justamente essa, mais do que... Quando chegar no mundo externo, quando a gente estiver exteriorizando o convite, quando a gente estiver exteriorizando o que de fato aprendemos com o mestre, Jesus, é porque já mudamos internamente, é porque já edificamos internamente o reino. Vejam, nós fazemos o contrário, a gente quer de fora para dentro, quando tem que ser de dentro para fora. E o convite é esse, para que a gente mude de dentro para fora. E aí, eu me vali de um livro que é de Sandra Maria Borba Pereira, que é um livro didático, maravilhoso, que fala das reflexões pedagógicas à luz do Evangelho. E ela vai fazendo ela vai pontuando uma série de questões para a gente refletir essa edificação do reino interior. Ela fala do Jesus e os sentimentos. Ela fala dessa edificação do reino divino em nós. E vai pontuando que, ao longo do tempo, e sobretudo nesse tempo tecnológico, como a gente está nos valendo aqui da tecnologia, nós ficamos muito acelerados com inúmeras conexões externas, mas que fomos cada vez correndo mais para fora e cuidando menos de dentro, acelerados, ágeis e rápidos nas conexões externas, dando conta, sabendo de coisas que estão acontecendo nesse momento. É possível saber de coisas que estão acontecendo do outro lado do nosso planeta. Nós sabemos de tudo que acontece imediatamente, é instantânea a comunicação tecnológica. E ao mergulhar nesse mundo de rapidez, de tecnologia, que aqui não é uma crítica à tecnologia de forma alguma, ela é uma bênção, porque nós estamos realizando o nosso trabalho a partir da tecnologia. Mas vejam, a tecnologia ela tem que trazer sentido à nossa vida. Ela não pode, nós não podemos nos valer da tecnologia como uma muleta para fugir de nós mesmos. E essa proposta da autora de que a gente reflita quando fala de Jesus e sentimentos, ela fala também no capítulo 8 da educação emocional à luz do Evangelho. E fala disso, dessa busca de adrenalina, essa vontade constante de estar sabendo o que está acontecendo aqui e lá, está hiperconectado e fugindo de si mesmo, mergulhando, às vezes, em relações muito frágeis, em relações muito fugazes, em relações consideradas superficiais, em virtude da rapidez, em virtude de se fazerem só no âmbito tecnológico e sem a conexão real. Qual seria a conexão real? A conexão que vem de dentro, né? Essa conexão, então, pode se dar entre eu e o próximo, que está aqui comigo, e entre eu e Deus. Então, a edificação do reino é justamente esse olhar para dentro. É me valer da tecnologia, me valer de todos os meios que eu tenho para edificar a mim mesmo. Eu não posso fugir de mim. Eu tenho que ir ao meu encontro. E aí, volto ao texto original, lá no Reino Interior, no capítulo 24 do Vinha de Luz. Vejam, por que o compasso coletivo é mais lento? Porque se cada um de nós que compusemos o coletivo estamos fugindo de nós mesmos, como nós podemos querer que coletivamente a gente progrida com rapidez?
Se cada um de nós está retardando o nosso progresso, se eu individualmente retardo o meu progresso, como eu posso querer que o coletivo onde eu estou inserida progrida? Então, é imprescindível fazer a nossa parte para que haja progresso. É imprescindível que a nossa parte seja feita com atos que vêm com coerência com o nosso ser, com o nosso pensamento, com o nosso aceite ao convite do mestre. O mestre não falou, ele exemplificou. Ele demonstrou como se faz, ele botou a mão na massa, ele mostrou como se faz. E para que a gente pudesse compreender, ele contou de forma lúdica, ele exemplificou, ele mostrou como se faz e exemplificou, contando histórias de forma lúdica, para nos envolver e permitir que a gente refletisse a respeito das lições. Então, é imprescindível que nós façamos esse movimento para dentro, para melhorar o que vem por fora. Não podemos nos limitar, assim como historicamente foram os judeus, a ter comportamentos externos, a querer que a nossa fé seja demonstrada somente pelo meio externo, né? Lembrem, os que dizem Senhor, Senhor. Então, não adianta ter a boca cheia de palavras maravilhosas se isso não condiz com a nossa postura cotidiana em família, não condiz com a nossa postura cotidiana no local de trabalho, na casa espírita. Quantas casas espíritas têm dissensões a partir das pessoas que acabam tendo comportamentos que não coadunam com aquilo que abraçaram, que é o convite do mestre para prosseguir nessa trilha de progresso individual. E o progresso individual traz o progresso coletivo. Então, vejam, gente, é esse o momento, é esse o convite, para que a gente edifique o reino interior. Esse reino interior, vamos, para ilustrar o reino interior, lembrar do que está em Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Então, o que é o tesouro? O tesouro é o conjunto, diz Sandra Borba, o tesouro é o conjunto de nossos conteúdos existenciais, nossas ideias, opiniões, valores, habilidades, dúvidas, medos, emoções e sentimentos. Então, o nosso tesouro é todo inteiramente o nosso ser, que não pode estar descolado das nossas ações. E de mais a mais, é importante que a gente lembre que o sentimento, olhando do ponto de vista histórico, o que aconteceu com o sentimento? Durante um tempo, se dissociou o sentimento das questões da moral. Como assim? Durante muito tempo se entendeu que sentimento era uma coisa que era própria às crianças, às mulheres, que os homens, que a fortaleza não poderia estar destituída, não poderia ter sentimento. Sentimento era uma coisa destituída da questão racional. A questão racional era destituída de sentimento. Né? Inclusive, à luz da história, isso aconteceu quando a gente se reporta à questão do iluminismo. Então, o sentimento era uma coisa que fragilizava. A ideia é que sentimento fragilizava e que fortes, decididos, não poderiam estar eivados de sentimento, não podiam estar cheios de sentimento. Sentimento era uma coisa que tinha que ser contida, não cabia em qualquer lugar, não cabia em qualquer ocasião. Sentimento era uma coisa mais contida mesmo. Bom, o que isso nos trouxe ao longo das nossas vivências, ao longo da história? Muitas pessoas passaram a pautar sua vida somente pela razão, destituída de sentimento. Muitos, inclusive, acreditando que esta é a forma correta. O sentimento é uma coisa privada que eu guardo somente na intimidade e que no contato público eu tenho que ser uma pessoa que, né, fria, uma pessoa que tem que agir com razão, como se a razão não pudesse ter sentimento.
Ora, isso foi causando, ao longo do tempo, um afastamento e um descompasso entre o sentir e o agir, entre o pensar e o sentir, que foi gerando em muitas pessoas uma dor muito grande. Aquela dor de engole o sentimento e vamos agir com a razão. E essa razão, por vezes, foi ferindo e distanciando e maculando o sentimento. E o que nós vemos hoje, grandes explosões de sentimentos contidos, feridos, coisas que não foram ditas, coisas que foram mal sentidas. E esse momento que nós estamos vivendo coletivamente, os sentimentos mal vividos individualmente geram também coletivamente esse frisson que nós estamos vivendo. Então, vejam, o reino interior é, sim, um jardim que tem que ser cultivado por cada um. E cada coisa que a gente não cultiva, cada sentimento, cada postura, cada pensamento não analisado, cada questão calada em nós, sem reflexão, é mais ou menos como assim, deixa isso aqui que depois, outro dia, eu penso nisso. E eu vou fazendo uma camada, uma prateleira de um monte de coisa que eu vou deixando num cantinho de mim mesma, para um dia que eu tiver tempo, porque agora eu não quero pensar nisso, porque isso dói muito. Nem vou mexer nisso, que isso dói. Um dia eu penso. E esse monte de coisa mal resolvida ficam pululando dentro de mim. Elas fazem parte do meu tesouro. Elas estão dentro de mim. Elas são exatamente isso que me compõe. E como que coletivamente, então, nós podemos estar bem se cada um na sua unidade não está bem? Como coletivamente nós podemos estar bem? Vejam, o convite do mestre foi para que a gente se entregasse e fosse na trilha com ele. Porque ele nos diz que à medida que a gente caminha, à medida que a gente se põe na trilha, à medida que a gente começa a andar, a gente também entra numa marcha, entra num ritmo de marcha, de aprendizado, onde o mestre a todo momento está nos socorrendo, onde o mestre a todo momento está nos demonstrando como melhor a fazer, onde a gente se propõe a melhorar estando em marcha. Então, é impossível ficar parado esperando melhorar a si para depois começar a marchar. Não, a gente aprende no caminho. Pega os teus tesouros, traga contigo e vai pensando no caminho. Na questão do trabalho espírita, especificamente, o que a gente aprende? Quantas pessoas esperam ser bons oradores para serem palestrantes, serem excelentes pessoas para depois, então, começar um trabalho de assistência social? Não, gente. Somos todos aprendizes, com todos os nossos tesouros, os melhores e os piores, mas estamos aqui tentando aprender e nos fazer melhor. É assim que se aprende. É em curso. Nós não estamos prontos, nós estamos em curso, nós estamos no caminho, na trilha com o mestre, buscando edificar o reino interior. O reino interior não está pronto. O nosso reino está sendo construído na medida que a gente se envolve, na medida que a gente se importa, na medida que a gente ama servir. Então, esse momento que nós estamos vivendo, essa oportunidade que coletivamente nós estamos tendo, é justamente para isso. É justamente para que a gente pondere, pense quem somos nós, como diz uma professora minha, na fila do pão nesse momento. Quem somos nós na fila do pão? O que eu estou fazendo nesse momento? Comigo mesma, com aqueles que convivem comigo, e em prol da coletividade. Como querer que tudo passe, tudo mude, num passe de mágica, se eu não aproveitei todo esse tempo para me transformar? Se eu não fiz nada com isso, se eu não pensei na edificação do reino interior? Eu quero que melhore. Deus, manda a cura do Covid. Mas o que eu tenho feito em prol de tudo que está acontecendo ao redor? Então, essa é a questão. A edificação do reino interior é justamente a mudança de nós mesmos, a mudança daquilo que nós temos. É olhar, conhece-te a ti mesmo, é olhar para si, é pensar nos teus sentimentos calados, é
pensar em tudo aquilo que a gente varreu para debaixo do tapete. É a oportunidade de ponderar, melhorar e servir. Não estamos prontos, nós estamos nos fazendo no caminho. Então, não é preciso esperar o fim da pandemia para que eu procure fazer o bem. Não é preciso esperar o bem da pandemia, o fim da pandemia, para que eu, sei lá, mude os meus sentimentos, para que eu mude os meus pensamentos. Gente, quantos de nós estamos sendo, nesse momento, assolados por inúmeras reportagens, notícias que não são agradáveis? Qual é a nossa postura nesse momento? O que a gente faz nesse momento com tudo isso que está acontecendo? Quais são os pensamentos que, quando eu não estou assistindo palestra espírita, quando eu não estou trabalhando em prol da casa ou trabalhando na particularidade da minha casa, quais são os pensamentos que eu sou acometida quando estou sozinha? O que passa na minha cabeça? O que eu penso? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido que eu quero para a minha vida? Qual é a minha obra? Quais são as minhas obras? Como eu estou? Que reino? O que é o meu reino? Qual é a minha riqueza? Qual é o meu tesouro? São perguntas que nós temos que nos fazer. E que, por vezes, a gente vai relegando essas perguntas por não ter respostas. E não temos respostas. Elas estão sendo construídas ainda. Mas importante é que auxiliemos a edificação do reino coletivo a partir do reino individual. É preciso que a gente tenha a real noção e a real capacidade de pensar nesse momento, que é imprescindível que a gente edifique o reino individual. E aí, nos reportando ainda ao livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, é importante que a autora vem nos mostrando e demonstrando, à luz da história, que vários pensadores, vários pesquisadores foram pensando nas questões do sentimento e a relação conosco mesmo. Mas é muito curioso que ela vai citando aqui, só brevemente, só para vocês se darem conta, ela vai citando, inclusive, o iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, o romantismo, e, por fim, ela cita Jung. Mas é muito interessante que, por todos os pensadores e ao longo da história, como foi se pensando a questão do sentimento e da razão, ela vai e chega lá no início, em Jesus. Porque ele sempre disse que nós somos um, não tem sentimento distinto de razão. E que a razão tem sim que ser iluminada pelo sentimento, assim como o sentimento tem que ser iluminado pela razão. Então, vejam, nós estudamos, nós, coletivamente, a humanidade estudou, progrediu, viu muita coisa, mas, mais uma vez, o mestre dos mestres já havia dito muita coisa há 21 séculos atrás. E muitas dessas coisas nós passamos a compreender agora, né? Há pouco tempo. São coisas recentes à luz da história. Então, esse livro basicamente mostra isso. Há um mestre dos mestres. E o mestre dos mestres é Jesus. Aquele que foi apontando e mostrando a todo o tempo e há muito tempo o como nos devemos nos conduzir. E todos os ensinamentos dele foram sempre a partir de nós. Jesus nunca apontou outro meio que não seja nós mesmos. Nós somos a ferramenta do progresso. Nós temos que cuidar de nós. Durante muito tempo pareceu egoísmo, né? Falar de nós em primeira pessoa, eu em primeira pessoa. Parecia egoísmo. Inclusive, na língua portuguesa, não sou professora de língua portuguesa, mas na língua portuguesa, hoje isso já caiu, durante uma época, né, sabia-se que quando se falava, por exemplo,
eu, Silvio, Moacir, eu deveria falar Moacir, Silvio e eu. A gente deveria se colocar por último. Hoje já se sabe que não é mais assim. Por quê? Aí não da língua portuguesa. Porque eu faço parte, eu tenho que vir primeiro, então eu não posso me excluir. Eu não posso me excluir da colocação na frase, nem tampouco eu posso me excluir da solução da vida. Então, no reino interior, é esse olhar para si mesmo. Às vezes a gente está procurando as coisas mais mirabolantes do lado de fora. Às vezes a gente está procurando do governo, do gestor municipal, do pai, da mãe, do marido, dos filhos, a solução, dos professores, quando a solução está em nós. E foi isso que o mestre disse. Há muito tempo, disse um famoso pensador, conhece-te a ti mesmo. E cada vez mais, e essa é a questão que a Sandra vem trazendo aqui, cada vez mais a importância de olhar a si mesmo, no contexto. Nós não estamos fora do contexto, nós somos parte dele, somos parte do contexto, somos parte do problema e da solução. Então, a edificação do reino é essa necessidade de ponderar a respeito de si mesmo. E ainda, para que a gente auxilie, para que a gente seja ferramenta de trabalho, para que a gente seja ferramenta na solução dos problemas, é preciso que a gente se coloque neles. É preciso que a gente compreenda o contexto em que a gente está inserido. Veja, como pensar em soluções se eu me excluo do problema? Como pensar em querer que o mundo melhore se eu acho que a pandemia está acontecendo fora da minha casa, não tem nada a ver com isso? São cientistas que têm que pensar numa solução. A mim, basta usar luva, máscara e usar álcool em gel? Não. Então, vejam, gente, se eu não sou a cientista que consigo pensar numa solução, numa vacina para o problema, mas cabe a mim, sim, uma postura que seja condizente com o que a ciência ensina e uma postura de fé, uma postura de pedir a Deus por todos nesse momento, inclusive pelos cientistas, para que a solução se faça. Pedir a Deus por aqueles que estão na linha de frente, pedir a Deus por aqueles que estão falindo das mais diversas formas, e não só de Covid, falindo nos sentimentos, falindo na hora da prova, falindo na hora da aprovação. E são muitos que nesse momento estão desistindo. Não é à toa que nós estamos no Setembro Amarelo. E fica aqui o convite: fale a respeito, fale dos seus sentimentos, procure quem lhe ouça. Existem meios especializados, tem o CVV, tem as casas espíritas com a conversa fraterna. Se a porta da casa espírita física não está aberta, mas os ouvidos dos trabalhadores espíritas estão à disposição, porque os trabalhadores espíritas continuam trabalhando por essa ferramenta maravilhosa que é a tecnologia. Então, essa é a questão. Por isso a edificação do reino, e volto e reitero falar, a edificação do reino é interior, é pessoal. É preciso que a gente pondere, pense e reflita sobre o que a gente sente. Não está fácil para ninguém. As pessoas estão ficando cansadas de ficar em casa, as crianças estão exaustas. Mas é preciso que a gente ressignifique esse momento. Se só olharmos como um momento de exaustão, que está cansado, que está difícil, que está pesado, que tem problema, vamos perder uma grande oportunidade de refletir a respeito do que nós, de fato, estamos sentindo nesse momento. Então, os sentimentos não podem ser excluídos da razão. Os sentimentos não podem ser pensados como uma coisa diferente. Razão é uma coisa, sentimento é outra. As duas coisas são uma coisa só, são parte de nós mesmos, são o que nos constituem. E vejam, se com o mestre já não está fácil, imaginem sem ele. Se sem
sem não, com as trilhas do mestre, buscando seguir a trilha do mestre. Às vezes a gente já verga, não quebra, mas a gente verga. Imaginem sem ele. E essa é a questão. O mestre nos convidou, vem, não precisa estar pronto, não precisa saber tudo. Se o teu tesouro, tu ainda não tem certeza, se ainda não fez o espólio aí para saber exatamente o que é o teu patrimônio, faz mal. Vem assim mesmo. Vem. Vamos seguir juntos. E é esse o convite, é seguir junto com o mestre para procurar conhecer a si mesmo. Porque, gente, sozinho fica difícil. E aqui, na lição 24, na mensagem 24, fala porque às vezes a gente dá ouvidos ao mal, às vezes a gente incorre no erro de cultivar o mal, e incorre sim. Às vezes a gente fica, né, alimentando aquela besteirinha, isso é besteira, não vou pensar nisso, mas daqui a pouco eu estou pensando nisso de novo, e daqui a pouco mais um pouquinho, e daqui a pouco é um pocão, aquilo passa a tomar conta dos nossos pensamentos. Vejam, até isso é preciso que a gente conheça. Essa nossa fragilidade de ceder a pensamentos invasores, essa nossa facilidade de ceder aquilo que eu não quero, mas eu acabo cedendo e me permitindo. Esse é o mal. Às vezes a gente pensa que o mal são coisas histriônicas, grandes. Não, o mal também são coisas pequenas que vão se inserindo, que vão imiscuindo no nosso pensamento e a gente não vai se dando conta. Por quê? Porque a gente não se conhece. Porque a gente não se conhece, simples assim. Porque a gente não para pensar o que é meu pensamento e o que não é. O que de fato eu sinto com isso. O que de fato eu sinto. Sabe, gente, às vezes eu vejo que a gente procura ser tão racional, e a ideia da dicotomia razão e sentimento, às vezes a gente é tão racional que acha que determinados sentimentos são vis. Não, eu, uma pessoa que estudei, eu sou espírita. Não, eu não tenho esses sentimentos. Tem sim, tem sim. Tem sim, eu tenho, pelo menos, alguns sentimentos assim, cabreiro, não era mais para ter, mas ainda tenho. Mas é justamente por olhar para mim mesmo e tentar compreender é que eu vou discernindo que determinados sentimentos não podem mais ser alimentados por mim. Determinados sentimentos são inadequados para a proposta de vida que eu quero ter. Eu quero ser alguém que segue a trilha do mestre. Então, alguns sentimentos que eu ainda tenho são inadequados para essa proposta. Aí o que eu faço? Eu finjo que não tenho? Não, eu penso a respeito deles e procuro modificá-los. E aí, quando a gente fale no sentido de a gente se entrega em determinadas situações, é porque a gente fica teimando. Ai, mas eu não quero ter esse sentimento, eu repudio esse sentimento. E ao repudiar, eu não penso a respeito. Eu jogo essa sombra para uma sombra mais escura ainda, fingindo que eu não tenho isso. E ao fingir que eu não tenho, que eu não penso ou que eu não sou assim, eu não penso e não transformo aquilo. Então, gente, é preciso que nós temos que acolher as nossas sombras. Nós temos que acolher aquilo que nós acreditamos que ainda não é a nossa melhor face. Porque, assim como um diamante, nós estamos sendo lapidados. Tem faces nossas que ainda são brutas, sim, mas elas estão lá e fazem parte de nós mesmos. É preciso que a gente vá lapidando, mas para isso é preciso entender que ela faz parte. Né? Nós não somos. E aí, de novo, a ideia dos sepulcros caiados. Nós queremos parecer perfeitos, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser dignos, nós queremos ser os bons espíritas, nós queremos ser bons cidadãos, mas não acolhemos, ou melhor, ignoramos as nossas partes que ainda não fecham no perfil que a gente elegeu para nós mesmos. E ao ignorar e ao repudiar esses nossos lados, nós não progredimos. Por quê? Porque é preciso refletir a respeito. E quando eu não progrido, eu também atraso o progresso coletivo. Essa é a questão. É preciso que haja o progresso individual
para que haja progresso coletivo. Nós vivemos esperando da coletividade a solução e um progresso que eu não faço. Então, como pode haver progresso coletivo? É preciso que a gente olhe para si mesmo, é preciso que a gente se encare, é preciso que a gente se aceite, é preciso que a gente se acolha. E é preciso que a gente seja menos crítico conosco mesmo, menos crítico no sentido de, ao detectar a sua falha, não desista. Ao detectar a sua falha, reconheça. Falha não é falha. Ao detectar aquilo que ainda precisa ser melhorado, não é falha. Então, ao detectar aquilo que precisa ser melhorado, reconheça e melhore. Reconheça e procure melhorar. Não sendo possível, peça ajuda, mas não se feche no orgulho de fingir de que somos perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. E o nosso orgulho faz com que a gente se cale. E aí vem de novo o que diz a Sandra Borba. Nós calamos o nosso sentimento. Nós fechamos esse sentimento e jogamos ele lá no calabouço do reino interior. E fingimos que ele não existe. E esse sentimento que foi calado, esse sentimento que foi escondido de nós mesmos, que não está sendo pensado, refletido, dia menos dias, ele vai incomodar. Ele vai bater na porta do calabouço e um dia ele vai soltar. E aí? Então, gente, essa é a proposta do reino interior. É uma proposta de que a gente abra as portas do nosso reino interior. Como? Olhando para dentro. É abrir a porta para olhar para dentro. É uma porta que só eu tenho acesso. Eu e o mestre, porque ele nos conhece. Ele nos ensinou de forma lúdica porque ele já sabia o tamanho que nós temos, porque ele já sabia que ainda somos crianças no aprendizado. Então, ele foi didático, ele foi nos envolvendo, nos contando história, mostrando como se faz, pegou na nossa mão e ensinou como faz, e deixou muito bem explicado. E aí todos os evangelistas reproduziram as histórias contadas pelo mestre, para que quando a gente tivesse em dúvida, a gente fosse lá e lesse. Ah, aqui é o livro didático, o evangelho é o livro didático, é a cartilha, aquele que a gente vai lá ler. Ah, tá, é assim como se faz. O modo de fazer está lá, né? É assim que se faz. E uma vez lendo, a gente procura fazer. Não sendo feito ainda de acordo, não faz mal. É no exercício de fazer que a gente melhora. Infelizmente, ao longo do tempo, nós fomos educados que o erro é um mal, quando, na verdade, hoje já se sabe, à luz da ciência pedagógica, que o erro é processo de aprendizado. Só erra quem tenta. Quem não erra, sequer tentou. Então, erro é processo pedagógico. Erro e acerto são processos de aprendizado. E o mestre demonstrou isso, porque o mestre foi e é o mestre dos mestres, extremamente didático. Então, mais uma vez, vamos pensar no nosso reino interior. Vamos pensar que o nosso reino interior precisa ser edificado com as mínimas coisas que compõem a nós mesmos, a nossa personalidade, com as mínimas coisas que sentimos, porque as coisas que sentimos são o que fazem a nossa ação. Aquelas ações que são feitas só do verniz social, por vezes, não dizem verdade do que a gente realmente sente, do que realmente a gente pensa, do que realmente a gente é. Antes de cuidar do verniz social, cuidemos do que vai por dentro, porque é o que vai por dentro que, na verdade, tem que ter coerência com o que a gente faz e com o que a gente demonstra ser. Coerência. Coerência é uma meta de vida, e ela não é fácil. Ser coerente é algo que não é fácil, mas é possível, é bem possível. Já houveram outros humanos encarnados antes de nós que demonstraram que coerência é uma meta possível. E esses humanos foram colocados, esses espíritos, que uma vez encarnados como humanos,
Foram colocados aqui para demonstrar que é possível ser coerentes. E ainda há muitos encarnados dentre nós que demonstram essa coerência, como Divaldo Pereira Franco, por exemplo. Coerente. As suas ações, os seus atos têm tudo a ver com o que sente e pensa. Então, coerência é meta. Nós somos aprendizes dos ensinamentos do Cristo. E ele nos disse, por palavras e ações, que é possível, é só querer. Então, se você está tristinho, enjoado com esse momento que a gente está vivendo, saiba que não está sozinho. Se você se acha incoerente, infeliz, saiba que também não está sozinho. Inúmeras pessoas se sentem incoerentes e felizes nesse momento. Saiba que para tudo tem solução. Saiba que encarar a si mesmo é uma tarefa difícil, mas necessária e possível. Saiba que, mais uma vez, coloco as casas espíritas, os trabalhadores espíritas, a serviço de ouvir e auxiliar. Quando nós não podemos ser ouvidos, de ouvir, ou mão que afaga nesse momento, mas quando nada, as nossas preces alcançam a todos aqueles que necessitam. E vejam, nisso todos nós somos trabalhadores, por isso todos somos trabalhadores, porque a prece pode ser pronunciada de qualquer lugar onde nós estivermos. Então, somos trabalhadores da última hora, somos trabalhadores na trilha do Mestre, trabalhadores que querem edificar esse reino divino em si, começando a rezar, inclusive, por si mesmo. Porque, para terminar, vou fazer um comentário que há um tempo atrás, num dos grupos de estudo da nossa casa, Eurípides Barçanufo, em Brusque, nós estávamos, eu acho que era estudando sobre a prece, e alguém fez essa observação. É curioso, né? Que nós espíritas, por vezes, fazemos prece por A, B, C, D, pelo universo, né? Pelos inimigos, e não fazemos por nós. Vocês já pararam para pensar? Que às vezes a gente não faz a prece por nós mesmos, por achar que isso é egoísmo. Não vou pedir por... Imagina se eu vou pedir por mim, a Luciene. Não, vou pedir pelo Moacir, pelo Silvio, pela Marlete, pela Mônica. Pedir por mim, né? Pô, fica chato, que isso? Gente, será que não é orgulho? Não pedir por si mesmo? Será que não é o nosso bom e velho orgulho que nos faz não pedir por nós mesmos? Então, vejamos bem, na edificação do reino interior, é preciso que a gente também se coloque na linha dos que precisam. Nós não estamos prontos e também somos necessitados. Necessitados, inclusive, da nossa própria prece. Necessitados, inclusive, do nosso próprio colo. Necessitados, inclusive, do nosso próprio olhar. Porque, por vezes, olhamos tanto para fora e tanto pelos outros que esquecemos de olhar para nós mesmos. É preciso que a gente olhe por si mesmo, porque não haverá progresso coletivo se não houver o progresso individual. Os outros não vão continuar na marcha e nos carregar com um peso. Eles até podem tentar, mas uma hora eles vão ter que largar, porque eu tenho que andar. A marcha é coletiva e todo mundo tem que andar. Então, é preciso que a gente marche, é preciso que a gente ande, é preciso que a gente se ajude. E nesse progresso coletivo, então, é preciso que cada um de nós se coloque como prioridade, no sentido de se conhecer, no sentido de se olhar, no sentido de se auto-edificar, edificar em si o reino divino. O reino divino é feito de cada um de nós, porque cada um de nós somos filhos daquele Pai que nos deu Jesus por irmão e daquele Pai que nos tem como obra divina. Somos divinos. Cada um de nós é, sim, um ente divino. É em construção, mas somos divinos. Então, não vamos desistir, vamos ser persistentes. Nós somos aqueles persistentes, vamos persistir na obra de edificar a nós mesmos. Assim, então, com esse convite de que a gente se aprimore, que a gente se auto-edifique, eu faço o encerramento, então,
dessa primeira parte, segunda já, né? Que é a palestra, encaminhando, então, para o encerramento da palestra, encerramento dos trabalhos, na verdade, são trabalhos da noite de hoje, né? Que foi a música, a prece da Marlete, essa não é uma palestra, mas essa nossa conversa virtual, e muitos, olhem só que interessante, quem assiste ao vídeo não sabe quantos trabalham por trás para que a gente consiga entrar ao vivo com essa conversa online, né? Tem o Moacir, a Mônica e uma série de trabalhadores. Essa é a prova que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue fazer um movimento coletivo importante. Só tem o alcance que tem porque tem cada um, vários uns, trabalhando em prol dessa coletividade. Então, essa é a grande prova. O reino se faz com cada um. O reino é a soma de todos nós, mas é importante a unidade, é importante cada um. Assim, agradecendo imensamente o auxílio de todos os amigos tecnológicos, né, que estão aí do outro lado, auxiliando essa transmissão. Agradecendo imensamente a atenção, agradecendo imensamente as boas vibrações de cada um de vocês em prol desse momento de reflexão do dia de hoje, eu encaminho, então, a prece final. Na nossa casa, nós temos por hábito, na prece final, quando estamos na nossa casa espírita, diminuir as luzes do salão e colocar as pessoas à vontade, se querem manter os seus olhos fechados ou não. Importante é que a gente possa comungar desse momento de coletivo, esse momento de força, né? Esse momento que a gente emana o nosso melhor. Então, eu, particularmente, fecho os meus olhos, mas cada um fica à vontade, tá bom? Então, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que nos dás de servir, de estar conectado com irmãos em fé. Essa oportunidade maravilhosa de compartilhar, inclusive, o recôndito da nossa casa com tantos que adentram a ela pelo meio tecnológico. Pai, agradecendo, te pedimos para que faças de cada um de nós instrumentos da tua obra, instrumentos para que possamos tecer a nós mesmos, construir a nós mesmos, porque, Senhor, sabemos que somos importantes nessa teia que envolve a todos, nessa trama que é a vida. Nessa trama somos parte, ora linha, ora agulha, ora ponto, mas somos sim parte da trama. E é preciso que estejamos tecendo muito bem a nós mesmos para darmos firmeza ao tecido coletivo. Assim, Pai, te pedimos, faze de nós instrumentos de tua paz. Faze de nós, Senhor, instrumentos do progresso individual para que haja progresso coletivo. Gratos, Senhor, por tudo que já aprendemos. Gratos, Senhor, pela tecnologia. Gratos, Senhor, por essa doutrina redentora que nos permite aprender, apreender e caminhar. Obrigado pelo convite para que possamos andar nas trilhas do amigo Jesus, amigo de todas as horas, professor e irmão. Assim, dando graças e renovados em nossas forças, te pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje, te pedindo que o bem-estar, a alegria do encontro possam permanecer conosco
todos os demais dias desta semana. Que assim seja. Então, agradecendo mais uma vez, damos por encerrados os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigada.